caminhos a ciência aponta para problemas que mexem com a rotina das cidades e impactam a saúde da população. A parceria da Unifase com o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, traz uma série de palestras com pesquisadores que são referência nacional e internacional. O primeiro ciclo de debates tem como foco central as mudanças climáticas e suas consequências. Faz muitos anos que o LNCC e a Unifase trabalham junto, mas agora, com a pandemia, a gente se aproximou. E isso eu acho que é um win-win situation para todo o ecossistema, né, de ciência e tecnologia. A gente já estava discutindo agora há pouco tecnologias de ciências exatas, como inteligência artificial, computação quântica, e como isso tem a ver com a área de saúde. Então existem várias relações com áreas de saúde. E sem falar especificamente nesse tópico que é diretamente ligado à cidade. Então, juntando as cabeças pensantes, uma brincadeira assim, da cidade, a gente começa a atrair mais gente para fomentar e ver o que a gente pode fazer para melhorar. O pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Carlos Nobre, apresentou um panorama das mudanças climáticas. O cientista ambiental explicou que o acúmulo atual de gases de efeito estufa na atmosfera já não permite mais uma reversão do quadro de aceleração dos eventos extremos. Mas ainda temos como evitar as consequências mais graves. Para isso, é preciso frear as emissões para manter o aumento da temperatura global próximo de 1,5 graus. Nobre mostrou que é preciso atuar em duas frentes: mitigar as mudanças climáticas, mas também aumentar a resiliência das cidades e das populações. 1,5 graus vai ser mais do que hoje, o risco. Então você tem que atuar nas duas outras pontas, que é reduzir a exposição, quer dizer, populações vivendo em áreas de risco, pensando em manutenção dos humanos, e também a vulnerabilidade. Então a exposição é, por exemplo, claramente, retira as pessoas que moram em áreas de risco. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de se o nível do mar subir metros. Então, grande parte da população vivendo em áreas costeiras não tem soluções de engenharia, muros, não tem. Então essas pessoas têm que ser removidas. A mesma coisa aqui em Petrópolis, com um grande número, dezenas de milhares de pessoas vivem em costas acima de 30 graus. Ninguém devia viver em nenhum lugar acima de 20 graus. E tem dezenas de milhares de pessoas em costas acima de 30 graus, até 40 graus. Não há como. Ali o risco é gigantesco. Então, essas populações têm que se encontrar a diminuição da exposição. E para toda a população de Petrópolis, tem que se buscar a diminuição da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, ela tem a ver com o nível educacional, ela tem a ver com a condição da pessoa atuar e se proteger contra um desastre. Ela tem também a ver, acontecer um desastre, como que aquela população se recupera economicamente quando ela perde valor econômico. Então, tudo isso tem que ser um esforço do país como um todo, mas dos municípios também, para empoderar as populações. Mas é muito importante, isso tem sido muito difícil, é que não adianta, não tem solução para populações que vivem em áreas de altíssimo risco de deslizamentos, de inundações, até mesmo de secas, de incêndios, de vegetação. Então ali essas populações têm que, infelizmente, serem deslocadas e serem apoiadas com recursos públicos para viver em áreas sem risco. E não tem milagre tecnológico que vá conseguir tirar em curto prazo, né, esse carbono todo que já está na atmosfera, né? Não tem milagre, não tem milagre. Tem inúmeros estudos e tecnologias para até retirar, extrair o gás carbônico da atmosfera, transformando em produtos químicos, fazendo ele se reagir com rochas e se ligar a rochas, mas isso tudo são coisas muito lentas, hoje a um custo completamente proibitivo. O que é barato hoje é restauração florestal. Hoje o mercado de carbono já está pagando $10 por tonelada de gás carbônico retirado da atmosfera no crescimento da vegetação. Isso faz todo sentido e é muito barato. Segundo o cientista, não fazer nada para frear as emissões é apostar no pior cenário,
Um aquecimento de 4 graus levaria a impactos devastadores. Olha, 4 graus é um mundo praticamente inabitável. Se nós tivermos 4 graus, eventos como esses de chuvas extremas que causam deslizamentos, inundações e têm causado inúmeras mortes e afetam muito essas populações da região serrana, eles vão acontecer uma vez a cada 2 anos. É um evento quase que normal, entre aspas. Também com 4 graus de aumento da temperatura, muitas partes do planeta, a cidade do Rio de Janeiro, ela se torna quase que inabitável, porque a temperatura e a umidade aumenta tanto que o corpo humano não consegue mais resistir. Altas temperaturas e altas umidades, nós temos o limite fisiológico do corpo humano. O nível do mar sobe muito também. Mesmo com 1,5 graus, em cerca de 1000 anos, o nível do mar sobe 3 metros. E com 2 graus, o nível do mar sobe 6 metros. Então, só para lhe dar alguns dados, por que nós não podemos deixar chegar a 4 graus? Então, vamos lutar todos para não deixar passar de 1,5 graus. Mesmo com 1,5 graus, esses eventos extremos que têm acontecido, por exemplo, aqui na região serrana, uma vez a cada 3, 4 anos, eles vão se tornar uma vez a cada 2, 3 anos. Isso com 1,5 graus, porque nós aumentamos até agora 1,1, 1,2. Então, nós temos que buscar remover as pessoas que estão expostas em áreas de altíssimo risco. Não pode mais, aquela área não tem. Nós temos que ter uma reconstituição dos ecossistemas aqui na região serrana, principalmente com florestas. As florestas reduzem muito o risco de inundações e deslizamentos e reduzir muito a vulnerabilidade. As populações precisam estar muito mais preparadas para combater as mudanças que já estão acontecendo e que vão acontecer. Por exemplo, quando começar um fenômeno de chuvas, os sistemas de alerta têm que ser muito eficientes. Aqui em Petrópolis é um dos mais eficientes do Brasil. E a população toda tem que responder de maneira muito eficiente. Então ela tem que ter uma educação ambiental, uma educação para combater desastres muito grande. Esses são desafios plenamente atingíveis. É possível, nem tem um custo muito grande, mas precisa ter um esforço do mundo político para ir nessa direção. Para que essa mudança aconteça, o cientista considera fundamental que autoridades e população reconheçam o valor da conservação das florestas. A floresta em pé, economicamente e socialmente e ecologicamente, ela tem um valor muito maior. Na Amazônia, já há inúmeros estudos que mostram que 1 hectare de um sistema agroflorestal, ele tem uma rentabilidade entre 5 e 10 vezes o da pecuária. Então, melhora também as condições de vida das populações. Então, isso é só um pequeno número para mostrar o enorme potencial. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, seja na floresta amazônica, na Mata Atlântica, na savana tropical do Cerrado, na estepe savânica da Caatinga, no Pantanal, até os pampas têm enorme biodiversidade. Mas a biodiversidade, qual o papel da biodiversidade na economia brasileira? Quase zero. Então, nós temos um enorme desafio de tornar a manutenção ecológica dos nossos ecossistemas, auxiliando uma nova bioeconomia. Nós chamamos de bioeconomia de floresta em pé. O pesquisador lamentou a inversão do papel do Brasil no cenário internacional. O país, que já foi um destaque positivo no mundo por ter uma matriz energética de baixo impacto, se tornou motivo de preocupação nos últimos anos, com o aumento dos desmatamentos. Sem dúvida, cerca de 70% das emissões brasileiras vem do desmatamento, 45% a 50%, e da agricultura, 25% a 30%. O Brasil e outros países tropicais têm essa matriz de emissões que vem do desmatamento e da agricultura, diferente de países desenvolvidos e mesmo a China, onde 80% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Por outro lado, a agricultura moderna cada vez usa menos área, isso no mundo todo. Então, os países tropicais e o Brasil têm que liderar essa transição para uma agricultura moderna, chamada agricultura regenerativa, muito mais produtiva, muito mais lucrativa economicamente. E aí,
zerar as nossas emissões, praticamente zerar. Nós também temos um enorme potencial de não utilizar mais combustíveis fósseis para gerar energia, um enorme potencial de energias renováveis como solar e eólica. Então esse é o grande potencial do Brasil, faz todo sentido econômico também, e nós temos que gerar uma economia mais socialmente justa. E esse é um caminho que o Brasil tem que tomar. Mas comparado com China, por exemplo, que é muito mais difícil para a China reduzir as suas emissões, que todo o bem-estar e crescimento econômico, industrialização, a China quer se tornar a maior potência econômica do mundo, tem a ver com a queima de combustíveis fósseis para gerar energia. No Brasil, a menor parte das emissões vem da queima de combustíveis fósseis, cerca de 20% das nossas emissões, na China 80%. Então o Brasil, se quiser, podia ser um dos primeiros países do mundo a zerar suas emissões. Temos que combater o crime organizado como se fosse uma guerra, e mostramos eficiência em combater o crime organizado, o crime ambiental, 10 anos atrás. Perdemos essa eficiência, infelizmente um discurso político de muitos do governo federal e de alguns governos estaduais, no sentido de expandir as áreas de commodities, de pecuária, de soja, de mineração, inclusive defendendo a mineração ilegal. Então isso é uma coisa que nós precisamos acabar amanhã. E aí sim, aí o Brasil tem condição realmente de nos tornarmos talvez um dos primeiros países a zerar as emissões. E é plenamente possível, né, Nobre? Porque o Brasil já reduziu lá atrás o desmatamento, conseguiu chegar em índices, né, bem melhores. Há essa possibilidade, né? Porque há um clima tão de desesperança, é possível, né? Totalmente possível. Totalmente possível. Se o Brasil continuasse naquela trajetória de 2012, hoje nós já teríamos praticamente quase zerado os desmatamentos. E também um outro potencial do Brasil é que para ter mais segurança em atingir os objetivos do Acordo de Paris, nós precisamos retirar muito CO2 da atmosfera. A mais econômica, ecologicamente importante solução é o quê? Restauração florestal. É replantar floresta, deixar áreas abandonadas da pecuária, deixar a floresta regenerar naturalmente. O Brasil é o país do mundo que tem o maior potencial de fazer isso. Então, se o Brasil não só zerar o desmatamento, a degradação e o fogo, e passar a restaurar, hoje o mercado de carbono começa a valorizar muito a restauração florestal. Então, o Brasil vai combater as mudanças climáticas, zerando as emissões, vai retirar. Quer dizer, o Brasil pode fazer um país que a gente chama de emissões negativas, ele retira gás carbônico da atmosfera, um dos mais importantes países do mundo. Isso tem um enorme valor econômico no chamado mercado de carbono. Então esse tem que ser também uma saída econômica e ecológica que o Brasil tem que liderar no mundo.